aniversário de 10 anos. Eu trabalhei de manhã, era um domingo. Eu precisei trabalhar, saí mais ou menos meio-dia e foi para um churrasco de comemoração e um ônibus bateu no meu carro. Trabalhar no domingo dá azar, que eu falo. O ônibus bateu, aí foi numa região de São Paulo, perto de Ipiranga. Arrebentou o cinto, me jogou pro banco do passageiro e bateu aqui na lateral. Aí eu fiquei desacordado. Uma lesão cerebral adquirida é um machucado, uma lesão, alguma coisa que afeta o cérebro, que é adquirida no meio da vida. Então, o que a gente chama de lesão adquirida é quando a pessoa não teve isso antes do nascimento. Por causa da lesão, a direita fiquei com a emparesia. Eu nasci destro, eu tive que virar canhoto na marra. Então, tudo agora eu aprendi a fazer com a esquerda, porque a direita até tem movimento, mas eu não tenho coordenação fina. Eu não consigo segurar uma caneta, por exemplo. Foi após a encefalite que ele teve em agosto de 2004. Que começou assim, com muita dor de cabeça, vômito, febre muito alta, né? E muito sono. Aí fomos para o hospital e foi feito vários exames e foi muito difícil de diagnosticar no início. Mas depois foi constatado que ele estava com encefalite herpética. E eu nem sabia o que era isso na época, né? Aí a médica lá no Japão começou a explicar, mas como a linguagem é muito difícil, aquelas palavras técnicas, a gente não conseguia entender melhor. Mas aí depois foi muito difícil, porque assim uma mudança total. Os principais efeitos do acidente cerebral, seja ele traumático ou vascular, que são visíveis, são as sequelas motoras, que às vezes você vê a pessoa tem um enrijecimento, ou no AVC tipicamente a pessoa tem uma paralisia em um dos lados, e esse é uma das sequelas que aparece. Outra sequela que aparece são as dificuldades de fala, quando a pessoa ou não fala ou tem dificuldade para falar. E as mais discretas ou as mais difíceis da gente ver são as sequelas cognitivas e comportamentais. Era muito, muito difícil no início. Mesmo lá no Japão, após a encefalite, ele tinha uns comportamentos muito estranhos, sabe? Ele olhava no espelho e começava a dar risada, é um comportamento infantil mesmo. Começava a olhar no espelho, assim, nos elevadores, quando a gente entrava no elevador, e começava a fazer careta, dar risada. Quando ele via, assim, alguma escadinha, ele subia. Quando entrava no carro, ele queria sentar na janela do carro, né? Então, era um comportamento muito infantil. E na rua, às vezes ele mostrava o dedo do meio para as pessoas, né? Ou então ele levantava a camisa. Ou no metrô, ele começava a conversar com todo mundo. Entrava, parecia que ele conhecia todo mundo. Começava a conversar, falava que estava falando japonês, mas não era nada disso, né? E às vezes ele a pessoa estava em pé, ele chegava e começava a soprar, né? E muitas vezes tem pessoas que entendem que a pessoa tem lesão no cérebro. Tem muitas pessoas que não entendem. Ele não conseguia ficar em grupo, que nem mesmo aqui tinha alguns grupos, ele não podia ficar no grupo. Ele ficou umas 2 vezes, tiveram que tirar ele, por causa do comportamento. Ele queria atenção só para ele, né? Então não dá, não conseguia fazer nada. E hoje ele já faz parte de um teatro com um monte de gente, né? E ele fica normal. O comportamento dele, nossa, mudou 100%, graças a Deus. Você vê na reunião, sabe, mãe, que eu fui até com a minha mãe na reunião, sabe? Que o pessoal chama pra falar, aquela pessoa que chama, sabe? Aí geralmente tem gente que me chama como normal também. E eu acho que eu converso com o pessoal depois na segunda parte, né, mãe? Eu converso com o pessoal, acho que legal isso, né, mãe? Antes, se ele fosse em alguma reunião, ninguém falasse com ele, ele ficava super bravo.
Agora não, se as pessoas não chamam ele. Agora você aceita, eu não aceito isso, sabe? Eu não me sinto mais. Porque ele não entendia muito. Então, algumas coisas que ele achava que não estava de acordo com o que ele queria, ele achava ruim, começava a xingar. Quando eu estava internado, eu não falava. Não falava, então o que? Me dava uma caneta e um papel para escrever as coisas. Só que, cara, eu sou destro, nasci destro. Então eu tentava fazer com a direita, eu não conseguia. Aí eu pegava e perdia a paciência, deixava. E foi quando eu percebi que tava ruim com a direita. E depois, assim, com o tempo eu já comecei a perceber. Esse negócio de não falar foi engraçado, porque eu não falo. Tem muita vítima de TCE que não fala também. Aí teve um dia que eu fiz xixi na cama. Tava internado, fiz xixi na cama. Eu tentava mostrar pro enfermeiro. E não percebi o que era. Aí eu xinguei. Eu falei, filha da puta. Aí virou, opa, falou, todo mundo começou a dar risada contente. Eu, puta da vida, porque tô querendo falar que eu tava com xixi, pô. E o pessoal dando risada. E aí eu voltei a falar. E assim, quando eu voltei a falar, ainda foi, puta, melhor falar logo tudo que eu tenho que falar, porque já vai cortar de novo, né? E assim, engraçado, porque eu acho que a gente associa direita e esquerda de acordo com isso. Quem é dessa que é canhoto, com a mão dominante. Eu cresci sabendo que a direita era a mão que eu usava para comer, para escrever, para fazer tudo. E hoje eu faço tudo com essa. Então direto eu me confundo, acho que direita é essa. Nós ficamos 8 meses, né, no total. 8 meses. Ele ficou no hospital 2 meses internado. No hospital 2 meses internado. Ele ficou só um dia em coma. Um dia. Um dia. No dia seguinte, quando cheguei lá no hospital, ele conseguiu abrir o olho. Só que muito pouco. Ele ficava dormindo muito tempo. Mas por conta da encefalite Sim. ou por causa das medicações? A gente começou assim com uma psicóloga que era amiga do meu irmão, né? Em Arujá. Aí eu passava o Anderson. Meu irmão falou, não, você também vai ter que passar, né? Então passava ele e eu. A gente ficou durante bastante anos. Aí começou com uma fonoaudióloga em casa também, que ela ia toda semana. Aí depois a fonoaudióloga falou assim, acho que vocês vão ter que procurar um local onde é mais amplo, que tem mais estratégias para poder estar cuidando do Anderson, né? Aí foi que ela indicou e a gente conseguiu, né? Só que na época que a gente veio aqui fazer a triagem com a Daniela, com a Silvia, aí a gente naquela época não tinha nem condições de estar pagando, né? Aí a gente voltou e depois de uma semana a Débora ligou e falou que eles tinham feito uma reunião em grupo e que poderia estar atendendo o Anderson sem custo nenhum. Nossa, a gente foi muito feliz. A Débora ligou, falou que a gente poderia estar começando o tratamento sem custo nenhum. Aí ficamos muito felizes, né? Aí começamos o tratamento. Aqui no centro, então, os pacientes vêm para passar por esse processo de reabilitação e esse processo envolve paciente familiar. Esse processo nem sempre é simples, né? Os pacientes, a nossa ideia é que a gente consiga melhorar cada vez mais a vida desses pacientes. Então, a gente vai perguntar junto aos pacientes e à família o que a gente poderia ajudá-los e por onde a gente poderia começar, né? Então, onde o impacto é maior na vida deles. Sabe o que eu acho bom pra mim? Sabe o que eu acho pra mim? O quê? Que as minhas mamães ajudam pra mim. Sabe as coisas que eu compro assim? Eu sempre certinho pra minha mãe o troco. Ah, o troco. Que você me fala, tem uma muita vez que a minha mãe que eu comprava alguma coisa, sabe? Pegava, comprava bala, alguma coisa. Você falava com a mãe, perdi, alguém roubou essas coisas, né, mãe? Comprava bala? Então falava até errado, mentira isso que a minha mãe que falava, sabe? E hoje em dia você então, não eu faz certinho, mais isso. não faço mais isso, faz sempre não faço isso também. Sabe como você vai ficar mais mal de mim, sabe como? Porque por causa eu um pouco assim com a minha mãe, sabe? Um pouco assim. Por quê? Então, uma coisa que Triste. Não triste, me ojita algumas vezes. É um pouco às vezes, sabe? Eu vou às vezes. Eu vou falar com a minha mãe, desculpa disso algumas vezes, muito com minha mãe, sabe? Eu não tenho isso, sabe, mãe? Eu acho que a pior é a memória. Tanto memória recente quanto memória
a gente faz analogia, tem um livro assim, com várias páginas arrancadas, páginas faltando. Então, assim, você tem as páginas do começo, então até lembro as histórias de quando eu era criança, mas eu não lembro pra frente, depois eu torno a lembrar de novo, mais pra frente, eu esqueço. É complicado, porque assim, todo mundo pensa que quem perde a memória é de um ponto para trás, né? Aconteceu aquilo para trás, e não foi isso que aconteceu. E aí eu falo, isso acontece sempre, até hoje, tá? Eu falo para alguém alguma coisa daqui, aí falam assim, pô, como é que você lembra disso e não lembra daquilo ali? Você está enrolando, você está mentindo. Então, eu passo por mentiroso muitas vezes. Na verdade, isso de passar por mentiroso é uma coisa que me incomodava, assim. Você tem dificuldade de memória? Você tem dificuldade de lembrar das coisas? Não, isso até que eu tô bem disso, Tá viu? melhor. Isso eu Mas tô você bem tinha, disso. não tinha? Então, por exemplo, um dia. Então, por exemplo, eu teve um dia pra mim que até pra fazer, a gente fazia, eu nem sabia, né, mãe? Nos dias, não é? No meu que eu já sei que vai fazer também isso, né? É um prazer pra mim, que eu não esqueço o pobre que eu fiz, sabe? Que na verdade poucas vezes eu vejo assim que eu escrevo, sabe? Que eu acho muito legal o que eu faço escrever, sabe? Algumas vezes, só poucas vezes que eu dou uma olhada assim, sabe? Eu aprendi, me acostumei tanto a fazer isso, que eu sei que eu não posso confiar na minha memória de jeito nenhum. Porque assim, eu não vou esquecer de tudo, mas eu esqueço. Você vê qual a diferença? Eu esqueço. E assim, parece meio redundante, mas assim, eu nunca sei o que eu vou esquecer. Então por isso eu tenho que ficar associando tudo. E isso cansa bastante. Uma outra coisa que acontece com a gente, que sofreu trauma craniano, a gente tem a energia muito baixa. Todo mundo começa num nível assim o dia e vai diminuindo. A gente começa aqui. Eu voltei ao trabalho cerca de 10 meses depois do acidente. Eu não tinha a mínima condição de ter voltado. Mas assim, uma outra coisa que acontece com muitas pessoas que eu vi acontecer é que a gente tem uma ânsia de voltar à vida normal. Eu tinha uma ânsia de passar por cima de tudo aquilo e acabei voltando. Eu conheci no começo de 2015, então na ocasião já tinham se passado cerca de 9 anos, um pouco mais, desde o acidente dele. Eu acabei não acompanhando então essa fase e essas dificuldades maiores que a pessoa tem logo depois de um acidente grave como esse. E eu sei da história assim, pelo que a família dele conta e pelo que ele me conta. Eu vejo que as pessoas têm uma opinião sobre ele, como, né, um exemplo de alguém que se recuperou muito bem, que superou todas as dificuldades. E a gente sabe que assim, as dificuldades elas existem, mas o que existe é uma possibilidade, acho que, de lidar com elas melhor. Bom, e nós temos uns pacientes que também conseguem voltar para a vida, né? Então, conseguem voltar para o trabalho, conseguem constituir família, tomar conta da própria vida e continuam em reabilitação, mas com objetivos mais pontuais. Horas vão embora e depois voltam se necessário, mas muitos deles conseguem retomar a vida.